Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o 60 BPM, que é o podcast de bate-papo médico, onde a gente sempre traz um convidado da área de saúde para a gente bater um papo descontraído e contribuir um pouquinho com a área de saúde, sempre trazendo um conteúdo verdadeiro, confiável e que possa ser útil para vocês. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial que vai trazer para a gente aqui toda a sua expertise, que é o Dr. Marden Araújo, que é urologista, e Dr. Marden, nosso conhecido já há bastante tempo, e a gente vai aproveitar, inclusive, esse momento que nós estamos passando, que é o Novembro Azul, para a gente poder trazer para vocês assim todas as curiosidades. Vamos falar de próstata, vamos falar de disfunção erétil, de hormônio, falar de um monte de coisa aqui nesse bate-papo com ele. Então, Marden, eu queria que você, primeiro, te agradecer a presença, você está aqui com a gente para tornar nosso podcast especial. E queria que você se apresentasse, falasse para o pessoal aí quem é você, como é que você entrou no mundo da urologia. Fala aí o pessoal quem é você, vamos lá. Bem, eu quero agradecer aqui, Gustavo, pelo convite, tá? É um convite muito especial. E assim, eu me formei na Universidade Federal do Ceará. Eu entrei em 92, me formei em 98. Depois fiz então a minha residência médica no Hospital Geral de Fortaleza, onde eu fiz cirurgia geral. Posteriormente eu fiz urologia e depois eu fui para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz um fellow de endurologia e laparoscopia, que é isso, de cirurgia minimamente invasiva. Foi o primeiro Legal. fellow do Brasil credenciado pela entidade americana, que foi a Endurological Society. Isso na sequência da Isso aí residência? na sequência depois da Legal. residência. E fiz o mestrado também pela Universidade Federal de São Paulo e sou formado em medicina há 25 anos exatamente. Muito bom. Que legal, cara. E na Uro, então, você está há quanto tempo? Na Uro, aproximadamente, fazendo aqui as contas, Quase 20. acho uns que 20, em todo, não, um pouquinho 18, mais, 22 anos, 22 anos aproximadamente. Muito bem. Então, muita experiência, né? E hoje a sua atuação, Marden, se você colocasse assim na área de urologia, a sua atuação no seu dia a dia, assim, na sua prática de consultório, a sua atuação hoje como urologista, qual que é a tua maior experiência, assim, hoje atual? Bem, a gente faz bastante a área de prevenção, tá? Certo. Então, a maior parte dos homens que me procuram, eles procuram para fazer uma prevenção, para ver como é que está a questão hormonal, para ver como é que está a questão da prevenção do câncer de próstata, Certo. ou já vem de algum colega médico já indicado para eu tratar algum tipo de doença relacionada ao trato geniturinário. Porque o urologista, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é o médico do homem, Isso. é o médico do trato urinário. Perfeito. Então, isso é muito importante, porque às vezes Muito chega bom a você mulher falar no isso. consultório Isso. e depois o paciente entra, doutor, o que é que aquela mulher estava fazendo aqui? Isso Então, é interessante. é bem bacana, porque isso não, é porque ela veio aqui, porque Isso. ela tem um cálculo renal, ela tem um cálculo ureteral, ela tem uma infecção do trato urinário, então essa parte também eu trato, Legal. tá? Mas os homens realmente eles vão para fazer mais a prevenção do câncer de próstata e quando é diagnosticada alguma massa incidental no rim, que é os tumores Isso. renais, eles já vão lá para a gente fazer o tratamento adequado. Ah, interessante, muito bom. E você vê assim, público em termos de faixa etária, por exemplo, hoje no teu consultório, você acha que pega mais homem de meia idade para frente, pega muita gente jovem? Como é que é esse público teu? Bem, é bem diversificado, porque assim, acima de 40 anos, geralmente vem aquela população que está querendo fazer os exames preventivos anuais, Certo. tá? Que aí a gente vai pedir um ultrassom abdominal total, Certo. certo? Vai pedir um ultrassom da próstata transabdominal para ver se fica urina na bexiga. Aí a gente vai investigar os sintomas e pedir os exames totais, como o PSA, testosterona e os outros exames da questão hormonal, tá? Já os pacientes abaixo de 40 anos, geralmente quando eles vêm procurar outras coisas, eles vêm
são pacientes que têm algum tipo de disfunção erétil e eles vêm conversar sobre isso, ou então alguma doença sexualmente transmissível, que hoje nós temos muito, principalmente o HPV, tá? E assim, acreditem, o número está crescendo muito de gonorreia e de sífilis no consultório, que são doenças prontamente preveníveis com o uso do preservativo. Isso. E nós vemos que hoje a população ela está começando a achar que tanto HIV como as outras doenças sexualmente transmissíveis, são doenças prontamente controladas. Então, estão deixando de usar o preservativo, né? Isso é uma coisa muito importante falar. Entendi. E esse é um assunto, às vezes, que a pessoa tem um pouco de barreira para chegar até lá, né? Porque, às vezes, tem a questão da vergonha, da timidez, de conversar sobre isso, né? Tem a questão também de falar. E você consegue quebrar isso, assim, tranquilo? Você fala com o paciente... Estou falando da doença sexualmente transmissível, no caso, né? HPV, da orientação. Por exemplo, você pega muito adolescente, jovem que vai atrás de você? Na realidade, muitas vezes, os pacientes que chegam com HPV no consultório são pacientes já bem encaminhados da ginecologista, porque a esposa ou a namorada está com HPV, e aí para eu investigar o fator masculino. Então a gente no consultório faz um exame que é chamado penioscopia, que a gente usa uma câmera que ela promove um grande aumento, e eu consigo ver lesões que são praticamente invisíveis ao olho nu. Tá? E a gente faz. E a gonorreia, geralmente, eles quando chegam lá, eles já chegam bem tímidos, porque eles chegam bem angustiados, porque eles sabem que ali provavelmente é uma gonorreia. Então, eles já vão no consultório já praticamente com o diagnóstico feito por eles mesmos na internet, né? Que eles já entram e já veem o diagnóstico. O HPV, você tem a questão da vacinação, que você pode prevenir, Isso. Né? E tem uma importância muito grande porque tem casos de HPV na fase mais adulta tardia relacionada a câncer, né? Isso, são HPV de alto risco, que a gente chama. Que tem os de baixo risco para câncer e de alto risco. O HPV, ele é uma doença muito disseminada, né? Que na realidade mais de 90% da população sexualmente ativa já entrou em contato com o HPV, sendo que desse contato apenas uma pequena porção vai manifestar os sintomas, que seriam exatamente as verrugas. A grande maioria eles ficam assintomáticos, ficam latentes, e alguma fase da vida, ou a depressão do sistema imunológico, alguma doença, outra, ele pode então vir e ressurgir. Isso é uma coisa interessante, porque isso chega a ser brigas entre casais por conta disso, porque a mulher, ela tá com HPV de um tipo, e o homem chega lá, tá com HPV de outro tipo. Então, vai gerar aquela dúvida, desconfiança, porque eles não são HPV do mesmo tipo. Então, assim, isso pode acontecer, porque ele pode ter pego HPV anos atrás e veio se manifestar agora. Não necessariamente é na mesma época. Só em 30% dos casos, o casal, eles têm um HPV ao mesmo tempo. Em 70% dos casos, um tem e o outro não tem. Olha, que informação importante, hein? Muito bom saber disso. Evitar confusões em casa, né? Certeza. E aí eu tenho que ser o juiz ali no consultório na hora para evitar que aconteça alguma coisa. Vamos falar, Marden, de um assunto importante que a gente está agora presenciando, que é essa campanha do Novembro Azul, né? Falar de campanha... Qual é a sua opinião sobre essas campanhas? Você acha que realmente ela tem uma eficácia, uma resolutividade? Você vê que o movimento do teu consultório aumenta? Você é um promovedor dela? Como é que você está vendo essa campanha do Novembro Azul? Essas campanhas, né? Agora nós estamos no Outubro Rosa, né? Isso. Que é a prevenção do câncer da mama. E agora nós vamos para o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Na realidade, eles fazem com que a população tome conhecimento da necessidade da prevenção. Não é que só em novembro vá lá no consultório o paciente fazer o exame de prevenção da próstata, mas eles tomam consciência que existe um movimento, certo? E que aquele mês ali é o mês internacional de conscientização de prevenção do câncer de próstata, que é muito importante, porque eles procuram durante o ano todo, lógico que durante o mês de novembro, como devido à campanha, isso faz com que uma maior quantidade de pacientes vá procurar. Mas realmente, hoje em dia, a incidência do câncer de próstata, ela é o tumor maligno mais frequente no homem,
certo? Só para você ter ideia, depois do tumores de pele não melanoma. Então, nós temos um tumor muito incidente, tá? O homem, ele nasceu para ter câncer de próstata, certo? O homem que vai envelhecer com a idade, ele vai ter câncer de próstata. Chegar até os 100 anos... 80 anos, 80% de chance de câncer de próstata. Aos 100 anos, todos os homens têm câncer de próstata. Então, isso é um dado científico, mas a mortalidade é maior quando? Quando você pega um homem numa faixa etária mais jovem, sim, porque aí o câncer ele é mais agressivo. Geralmente o câncer, após os 80 anos, ele tem que ser um câncer mais indolente. Ele tem que ser um câncer que ele não se dissemina com facilidade. Sim. Um câncer que ele é mais lento. Entendi. Já num câncer, num paciente com 50 anos de idade, 52 anos de idade, ele é um câncer mais agressivo. Inclusive, eu tô com um paciente agora, chegou no consultório por outras causas para fazer uma vasectomia. Sim. 52 anos. E aí eu fiquei assim, você não fez prevenção? E aí puxei a prevenção. Ele, não, doutor, nunca fiz. Você sente alguma coisa? Urina bem à noite? Você acorda quantas vezes à noite? Ele, doutor, não sinto nada, sou super bem. E aí eu pedi os exames. Quando eu pedi os exames dele, eu tomei um susto, porque o PSA normalmente é até 4. Isso. O PSA dele estava de 1.400. Nossa Senhora. Aí eu cheguei e perguntei, você não está sentindo nada? Aí ele disse, não, doutor, você não sente uma dor no osso, você não sente nada. Às vezes eu tô uma dorzinha aqui no quadril, mas eu acho que é porque às vezes eu vou correr na esteira, tá certo. Então eu fiz o exame do toque, no toque realmente tinha um tumor bem avançado. E nos exames depois complementares, ele já tinha uma doença já disseminada por todo o corpo. Tem algum motivo para isso? 52 anos, tão avançado assim? Genética, primeira coisa, né? Isso aí, ele tinha antecedente familiar, sim, isso aí é fato, certo? Então ele deveria ter começado o exame de prevenção aos 45 anos, certo? Por ter história familiar. Ter história familiar. Pacientes da raça negra, certo? Pacientes com história familiar, tem que começar aos 45 anos o exame de prevenção. Outros pacientes que não têm esses fatores de risco a partir dos 50 anos. E como é que é o exame de prevenção? Isso. Tá? O exame de prevenção vai ser o PSA. O que é o PSA? É uma enzima que é liberada pela próstata, cuja função dela é uma função reprodutiva. É fazer com que o esperma fique líquido para fertilizar a mulher. Sendo que esse PSA, quando a próstata está inflamada ou quando a próstata ela sofre algum trauma, certo? Trauma físico mesmo. Trauma físico, como por exemplo, uma você pancada, andar 90 km de bike ali. Sim. Aquilo ali causa um trauma físico que pode fazer com que aumente os PSA temporariamente. Então, tudo isso faz com que ocorra um aumento do PSA no sangue. Sim. E o câncer. Porque o câncer faz o quê? Ele destrói a membrana celular, fazendo com que o PSA ele entre em contato com a circulação sanguínea e eleva o PSA. Então, quando você tem um PSA elevado, nós temos que ver se aquele PSA é em virtude de um processo inflamatório, infeccioso, ou se é em virtude de um processo traumático, ou se é de uma neoplasia, que é um câncer que está começando ali. E aí nós pedimos o PSA e associamos, fazemos o toque retal. O toque retal é importante porque você consegue tocar a parte posterior toda da próstata, onde 75% dos cânceres dão naquela região, certo? Então, se eu tenho um nódulo, alguma coisa ali, eu vou pedir uma biópsia dirigida para aquela região. Sim. Sendo que existem zonas, como a zona anterior da próstata, que o toque ele não consegue pegar. E essa região, como é que eu vou dar o diagnóstico se o paciente às vezes tem um PSA normal e o toque normal? Através de um exame, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica, que a gente chama, certo? Que ela vai me dizer o grau de suspeição de câncer na próstata. E aí ele vai categorizar se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 ou grau 5. O grau 1 e o grau 2 praticamente é uma doença inflamatória, uma prostatite ou uma hiperplasia benigna da próstata, um crescimento benigno. Certo. O grau 3 vai ter um
quase 20% de chance, 22% de ter um câncer naquela fase ali, naquela localização. Quando é um grau 4, essa chance vai para 50% e o grau 5 vai para 90%. Então, os pacientes que têm uma ressonância apresentando grau 4 ou grau 5, eles vão para a biópsia para ver se realmente é um câncer ou não, para tratar de forma precoce e adequada isso daí. Mas a ressonância você pede para todo mundo que vai fazer prevenção? Pronto, isso aí é um fator. Por quê, doutor? Quer dizer que a ressonância ela pode me livrar do toque? Isso. Isso aí é uma coisa que na realidade pode, tá? Tudo bem, mas olha só, a ressonância é um exame demorado. A ressonância ela é um exame que muitas pessoas não têm coragem de fazer porque tem claustrofobia, não consegue ficar dentro daquele tubo, precisam às vezes de sedação anestésica. Isso. Então o custo operacional, tanto do exame como de tudo que vai levar ao redor esse exame, certo? É bem alto. Então, eu não posso pegar e fazer o screening, que é o rastreamento no câncer de próstata, de toda a população com base na ressonância. Por esse motivo, o toque retal, hoje a gente considera ele inicialmente junto com o PSA. Se você tem um PSA elevado e um toque retal normal, eu peço a ressonância. Se você tem uma velocidade de crescimento do PSA elevado, o que é isso? O PSA seu é de 1 ano passado. E agora o PSA está de 3 esse ano. Passou de 1 para 3. O normal não é até 4, mas ele cresceu muito rápido. Geralmente o PSA ele cresce 0,5 a 0,7 ao ano. Então ele teve um crescimento. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Eu posso, então, pedir nesse momento uma ressonância nuclear magnética para ver. Então a ressonância ela vai me dizer, além disso, se o câncer está dentro da próstata ou se ele está já começando a sair da próstata. Isso é extremamente importante poder decidir se o paciente vai fazer uma cirurgia curativa ou se o paciente vai fazer uma outra terapia, como hormônio terapia, quimioterapia ou radioterapia. Ah, tá. Que são opções de tratamento. São opções de tratamento e não são paliação. Às vezes o pessoal pensa que a radioterapia é paliativa. Não. A radioterapia ela é curativa nos cânceres de próstata localizados. Entendi. Tá certo? Às vezes um câncer de próstata que a gente chama localmente avançado, que ele está saindo já da próstata, a gente faz hormônio para ocorrer uma redução do volume, sensibilizar essas células tumorais e depois a gente faz a radioterapia exatamente para matar essas células. Certo. Então a gente tem que sempre colocar isso. A radioterapia nem sempre é paliativa. Nesses pacientes você não faz cirurgia? Nesses pacientes, quando são muito jovens, quando tem um tumor assim já localmente avançado, geralmente a gente tenta fazer um tratamento, como é que eu diria? Um tratamento combinado ou não? Combinado. Por quê? Porque esse paciente ele vai progredir se você não usar todas as armas que você tem. Então, nesse paciente, geralmente a gente pode fazer hormônio, 3 meses, depois que faz o hormônio, a gente vê se o tumor reduziu, certo? Faz a cirurgia para retirar a próstata. Por quê? Porque se o tumor reduziu, vai conseguir a gente diminuir as margens positivas, certo? Do tumor. Consegue tirar o tumor mais completamente. E depois a gente irradia no leito onde o tumor foi tirado. Então, nesses casos, nós temos essa opção para fazer. Perfeito, perfeito. Os resultados são bons? São excelentes. E hoje com a cirurgia robótica, que nos permite uma melhor visualização das estruturas nervosas, dos vasos sanguíneos, dos nervos da ereção, certo? E faz com que nós tenhamos uma melhor sensibilidade na anastomose, que é exatamente a costura da uretra na bexiga. Depois que a gente tira a próstata, tem que fazer essa costura. Essa costura que vai dar a continência no homem depois da cirurgia, porque antigamente os pacientes ficavam incontinentes por muito tempo por conta que você não fazia essa costura de uma forma adequada e hermética, ou seja, uma costura bem junta da bexiga na uretra, e isso conseguimos fazer com o robô. Vamos tirar uma dúvida pro pessoal, que eu acho importante, porque quando a gente fala de cirurgia robótica, as pessoas pensam que o robô comanda sozinho. Isso. Já vi muito paciente perguntar isso e não sabe como funciona. Então, quem não tem, até médico, tem médico que não sabe realmente como funciona de outras áreas. Se você entrar no ambiente cirúrgico e ver
que o cirurgião está lá no comando, né, total da cirurgia, as pessoas não entendem. Então explica para o leigo como é que é a cirurgia robótica. Você está dentro da sala, você está à distância, você está na outra cidade, você está no ambiente cirúrgico, como é que é a cirurgia robótica do ponto de vista bem simples para o pessoal entender? Pronto, a cirurgia robótica, ela consiste em o quê? Nós temos uma plataforma, que é a plataforma do robô. Tá? Que a gente usa hoje a plataforma do Da Vinci, que é hoje a mais difundida em todo o mundo, tá? E aí, o robô possui braços robóticos. E quem coloca esses braços robóticos no paciente sou eu, não é o robô. Sim. Então, o paciente, depois que está anestesiado... Como se fosse cânulas lá na laparoscopia. Exatamente. Né? Eu coloco o gás dentro da barriga do paciente para insuflar. Depois disso, eu faço pequenas incisões de 8 milímetros que coloco as cânulas, né? Para depois colocar os braços do robô. Cânulas. E cada braço desse do robô, então eu vou acoplar uma pinça, uma tesoura, uma pinça de apreensão. Quantos braços que o robô tem? Certo? O robô geralmente são o braço da câmera e outros 3 braços acessórios. Tá certo? Tá. Então, nós temos um braço da câmera e nós temos 3 braços acessórios, que é um braço geralmente para tração e os outros 2 braços que a gente usa para coagulação, certo? Tração e o outro para corte, que a gente usa a tesoura. E você fica onde? Geralmente a gente fica num console ao lado do paciente, porque o outro colega médico ele vai ficar do lado do paciente junto com o robô para fazer a troca das pinças no momento que for necessário. Certo. Bem como a troca da ótica também, porque às vezes a gente começa com a ótica de 0 grau, depois muda para a ótica de 30 graus. Então o médico assistente vai ficar lá do lado, certo? E fazendo também o auxílio, colocando os clips, os grampos, certo? Porque a gente vai precisar algumas vezes clipar algum vaso desse. E nós ficamos então no console. Esse console é um console que a gente fica imerso, tá? De tal maneira que a gente, quando coloca o rosto no console, a gente vai ver a visão tridimensional, tá certo? De todas as estruturas vasculares, a imagem é perfeita. E utilizamos os joysticks, tá? Que eles vão filtrar o meu tremor da mão humana, fazendo com que o movimento chegue lá mais adequado e mais precisão, filtrando totalmente. Parece um videogame. Tremor. Parece bastante videogame. Inclusive, você tem nele que a gente chama de embreagem, que é exatamente porque às vezes sua mão está muito na frente, então você puxa para cá para você ficar mais confortável para a cirurgia. E uma coisa boa, doutor, não tem perigo desse robô fazer o que ele quer ali na hora. Não tem. Só para vocês terem ideia, quando eu coloco aqui o meu rosto aqui no console, aqui tem um infravermelho na minha testa. Se eu, por acaso, tirar minha testa de lá, automaticamente os braços do robô param. Nossa, que legal. Isso aí para evitar qualquer lesão inadvertida. Então, isso aí é bastante seguro. Realmente é uma tecnologia que veio para ficar em vários tipos de especialidades, certo? E principalmente na urologia, na próstata. Eu acho que a urologia é uma das mais usadas, a urologia? Mais usada, porque tem muito apelo da preservação do feixe nervoso, da ereção, certo? Que você vê, doutor, ele fez cirurgia de próstata, ele ficou broxa. Hoje, com a robótica, isso aí realmente caiu. Minimiza muito. Total. Porque nós conseguimos fazer uma dissecção nervosa, vasculonervosa e conseguimos manter a ereção do paciente. Doutor, olha, eu não estou com a ereção boa depois da cirurgia. Como é que estava a sua ereção antes? Aí outra coisa que saber. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho que saber a ereção antes e a ereção depois. Eu não vou ficar nunca com a ereção melhor depois de uma cirurgia dessa do que estava antes. Né? E o treinamento para você fazer cirurgia robótica? Como é que foi o teu treinamento? Bom, hoje o treinamento, isso aí eu sempre falo, às vezes eu já conversei isso até com várias pessoas. Hoje o treinamento está muito tranquilo. Por quê? Hoje você não precisa mais de uma certificação. Você precisava da certificação para ser mandado para fora. Por exemplo, digamos que eu trabalho em um hospital que tem um robô. A chefia da robótica do hospital, ela precisava dizer, olha, o Dr. Marden vai se certificar agora. Aí tinha que ir lá para a sede do... Aí eu tinha que ir lá para onde tem a Gastrat, né, que é exatamente a responsável pelo Da Vinci, para poder fazer o treinamento. Certo. E antes de eu ir para lá, eu tinha que fazer todo o treinamento no hospital de origem. Sendo que isso aí gerava muito conflito de interesse. Você imagina que na minha época, o chefe da urologia lá...
o chefe do robô era urologista. Então, naquela época, era difícil, porque Entendi. como é que a gente ia mandar o Ter- Marden se eu sou urologista? Eu não quero mandar o Ter urologista outro. para se certificar, Isso. né? Tem De mais tal- um e mais um. Mais um. Exatamente. De tal maneira que foi uma certificação que eu diria um pouco conturbada. Faltando 3 dias para uma certificação, um colega deixou de ir por motivos outros. Pessoais. Tal. Me ligaram perguntando se eu queria ir. Aí a certificação era em Bogotá, na Colômbia. Ah, E aí eu olhei para minha esposa, ela disse assim: vamos, é bom que de lá nós vamos para Cartagena. Aí legal. eu uni o útil ao agradável, Que fui bom. fazer a certificação. A certificação foi feita na Colômbia, tá certo? Certo. Numa estrutura toda que a H-Start tem, porque para fazer a robótica você tem que fazer o quê? Primeira coisa, você tem que fazer um treinamento no simulador, Sim. certo? E esse simulador tem vários exercícios. Depois desse treinamento de várias horas no simulador, você vai ter que fazer, quando vai fazer o curso, certo? Você vai fazer o in-service, que é como se coloca os trocáteres do robô Sim. na barriga, Certo. certo? Como é que você vai fazer os movimentos do robô, tudo isso. Quando você está já todo pronto, aí você vai então fazer a prova de certificação. A prova hoje, ela é em São Paulo, certo? E tem outros cantos do Rio também que pode ser feito lá, certo? Antigamente não, era fora, você tinha que ir, como eu fui para Bogotá para fazer. Quando você chega lá, você tem uma pessoa da empresa que ela vai fazer vários exercícios em simuladores para ver se você passa por todos os exercícios, você tem que passar por todos os Sim. exercícios que ela mandar você fazer, e depois vai ter um porquinho, que na época não era nem um porquinho, era quase o tamanho do ser leitão, humano, era uns 70 quilos mais ou menos, um Caramba. porco enorme. E aí a gente tem que colocar os trocáteres. E aí ela disse: agora eu quero que você tire a bexiga do porquinho anestesiado, Sim, como se claro. fosse mesmo uma cirurgia, certo? E aí a gente fazia a cistectomia, deu os pontos no ureter na bexiga, e a gente dava os Nossa, pontos no ureter, anastomose. faça a anastomose. Então, tudo isso é feito esse treinamento. Legal. Passou por esse treinamento, você tem a certificação. Mas aí é bem um detalhe. A certificação não significa que eu possa operar sozinho, sem ter uma pessoa mais experiente do meu lado. Eu tenho que ter uma Entendi. pessoa do meu lado, que a gente chama de procto, que é um cirurgião robótico que tem mais de 50 cirurgias, tá? Então legal. ele tem mais de 50 cirurgias, então ele fica ao meu lado, Certo. eu vou ali operar, então meus 20 primeiros pacientes, ele tem que estar do meu lado, Entendi. certo? De tal maneira que quando terminar meus 20 primeiros pacientes, aí sim, eu estou habilitado Nossa. para poder fazer a cirurgia robótica de maneira adequada. Jornada impressionante, né? Para mostrar que o negócio não Porque é... não dá para você pegar e queimar uma técnica, certo? Que é hoje considerada uma técnica padrão ouro, certo? No mundo todo para, por exemplo, câncer de próstata, né? Que é a Isso. prostatectomia robótica. E você pegar e você não ter treinamento e querer Claro, entrar, com porque certeza. você não vai conseguir isso, um treinamento não vai conseguir importantíssimo. fazer. É Perfeito. igual você colocar uma outra pessoa que nunca fez nada para operar uma pessoa. Ó, tira ali a vesícula dela, ela não vai conseguir fazer. Ah, é muito bom. Eu acho que de próstata ficou bem esclarecido tudo aí, né? Em relação à questão do diagnóstico, do tratamento, né? Isso. A cirurgia robótica, que é Que até você importantíssima. falou a questão também, quais outras cirurgias? Por exemplo, tumores renais. Tumores renais complexos são aqueles tumores que estão localizados dentro do rim. Sim. Ou então tumores renais que são muito próximos do hilo, certo? Com a cirurgia robótica, a dissecção ela fica muito melhor. E a delicadeza dos movimentos e o tempo de isquemia, que é o tempo que o rim vai ficar fechado, clampeado, certo? É bem menor na cirurgia robótica que na cirurgia aberta e na cirurgia laparoscópica. Legal. E aqui a gente tem 2 robôs aqui. Não, na realidade agora aumentou bem. Ah, foi? Tá, nós temos um no Monte Clínico, né, que é uma Isso. geração antiga. Nós temos uma geração mais nova do robô agora na São Carlos, Isso. tá? Temos um outro robô na Otoclínica Já e também. agora chegou um robô no Instituto do Câncer do Ceará, que inclusive eles estão fazendo agora, acho que fizeram a primeira cirurgia do SUS, né? Utilizando o uso da que legal, cirurgia olha aí. robótica. Não sabia disso. Boa informação. Muito bom. Então são 4 São 4 no robôs. Ceará. Muito bem. E parece que o São Camilo Hostal vai comprar outro. Vai comprar outro. No interior não tem. Não, não tem. Só na capital. Muito bem. Show de bola.
Vamos bater um papo sobre outro assunto, sobre disfunção erétil. Certo. Eu, no meu consultório, recebo muito paciente com essa queixa, porque tem muita coisa relacionada com doenças, né, relacionadas a metabólicas, né, cardiológicas, diabetes, hipertensão, colesterol alto. E às vezes eu encaminho para o colega e a gente também recebe pacientes de vocês para aquela liberação para uso dos remedinhos, dos azulzinhos, se pode usar ou não, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, o que você vê, assim, em relação a esse público. O volume é grande, o tratamento é esse mesmo, você incentiva a mudança você enxerga isso como causa também, esses pacientes com esses distúrbios metabólicos como sendo causa principal? O que você tem, assim, na sua experiência aí? Bem, é assim, quando chega o paciente com um quadro de disfunção erétil, chega o paciente no consultório, aí nós temos que ver, primeiro, categorizar a idade do paciente, né? Porque geralmente os pacientes mais jovens, que não tem nenhuma doença de base, certo? A grande maioria são disfunções eréteis do tipo psicogênica. Sim. Então, que aquele paciente, a gente vai tentar se aprofundar, vamos pedir exames gerais de hormônios e tudo mais, para tentar descartar uma causa orgânica e para ver se realmente a causa é somente psicogênica. Então, a gente consegue conversar com o paciente, notar, geralmente são pacientes... Ansiedade, que começaram um namoro agora há pouco, mas a outra namorada que tinha alguns anos era tudo normal e esse namoro agora ele queria chegar para mostrar algum serviço maior e viu que não estava dando. Se sentiu meio cobrado isso, disso. e vai gerando um ciclo vicioso isso, e ele vai tendo essa disfunção repetidas vezes. E isso aí tem que ter todo um apoio psicológico também, a gente tem que mandar para psicoterapia esse paciente para poder, certo? A gente conseguir resgatar isso daí. Já os pacientes que chegam com mais idade, porque aos 40 anos, tá, nós temos um índice de disfunção erétil variando de leve a moderada, só para você ter ideia, em torno de 30% aos 40 anos. Então, isso é um índice alto. Caramba, certo? De leve a moderado. Tá? De tal maneira que o que então, é que está envolvido... 50 é maior ainda, né? Com certeza, mas o que é que está envolvido, certo? Diabetes. Sim. Obesidade. Falta de atividade física, os pacientes não fazem atividade física, certo? E uma série a própria alimentação, dislipidemia, né, que é o colesterol elevado, tudo isso pode causar alterações vasculares que vão causar alterações nos corpos cavernosos, que são quem levam a irrigação para o pênis para eles terem a ereção. Então, nesses pacientes, quando você vê que tem esses fatores de risco, muitas vezes é difícil você conseguir resgatar o dano que ele já causou. Sim. Tá? Mas aí, para evitar maiores danos, a gente incentiva ele. Perda de peso, diminuir a massa gordurosa, certo? Começar a fazer atividade física e... com isso, para tentar melhorar a qualidade de vida dele. Associado, nós podemos usar uma série de medicações, tá? Hoje nós temos muito, você atende demais no seu consultório, a chamada síndrome metabólica, né? Que é exatamente aquele paciente chega no seu consultório, gordinho, obeso, colesterol elevado, hipertenso, glicemia elevada, e aí ele chega, doutor, eu vim só aqui porque eu tô com problema de ereção. Na realidade, ele não tá só com problema de ereção. O problema de ereção surgiu depois de uma série de problemas que ele já tem, que tem que ser controlados da maneira correta, adequada, para ele conseguir sair dessa síndrome metabólica e, consequentemente, ele ter uma melhora da testosterona. Não sei se você já chegou no seu consultório algum paciente obeso mórbido que fez cirurgia bariátrica. Nossa. E aí o cara chega no seu consultório 3 meses depois, a queixa dele é a seguinte: doutor, eu vou me separar, eu não aguento mais. Doutor, eu tenho vontade de fazer sexo direto todo dia, doutor. Aí a gente olha a testosterona, 1.500, 2.000 de testosterona. Um paciente que há 3 meses atrás tinha testosterona de 100. Certo? Impressionante. Que é exatamente o normal, é em torno de 400, né, na faixa etária, a média, tá? Lógico que os adolescentes vão ter uma testosterona de 800 a 1.000, né, mas a média é em torno de 400 a nossa faixa etária. E aí, um homem com uma testosterona de quase 2.000... Como é que o peso inteiro, né,
fez essa mudança. Exatamente, porque nós temos na gordura abdominal uma enzima chamada aromatase, que ela transforma a testosterona em hormônio feminino. E isso vai reduzir a testosterona total, vai diminuir a libido do paciente e tudo. E é muito importante que os pacientes saibam que a perda de peso vai fazer com que aumente a testosterona. Aí chega a questão do colega querer colocar hormônio num paciente obeso. Isso. A gente tem que ter cuidado com isso, porque senão vai ocorrer a aromatização, que é a formação de hormônio feminino, inclusive pode até crescer as mamas do paciente. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que primeiro fazer com que ele perda peso, para ver se a testosterona volta ao nível normal, para depois fazer algum tipo de hormônio. Mas tem pacientes que também já chegam com hormônio baixo. Entendi. E nesses pacientes com perda de massa muscular, dificuldade de concentração, que tem perda de massa óssea, e aquele paciente realmente que está com um certo grau de depressão, a depressão é um sintoma clássico, impressionante, né? Da andropausa. Impressionante. Certo? E o calor. Certo? É típico no paciente chega falando isso. Então, aí a reposição hormonal. Aí a reposição está totalmente indicada, a gente faz toque retal, PSA, faz toda a prevenção do paciente de forma adequada. Testosterona baixa, abaixo de 250 e a livre abaixo, né? De 7, a gente já começa a fazer. E tu faz a reposição como? Bem, geralmente, gel, injeção? Pronto, isso vai depender muito do paciente. Tem paciente que prefere o gel porque não é injetável, tem medo, morre de medo de agulha. Sendo que o gel também tem um certo grau primeiro, você não sabe quanto que realmente vai ser absorvido. Sim. Certo? Além de não saber quanto que vai ser absorvido, você tem que aplicar todos os dias, certo? Certo. E a outra coisa, você tem que ter cuidado, depois que você passou o gel, de você lavar bem as mãos, porque você não pode passar a mão na sua filha e tudo mais, porque existe o risco de ocorrer essa absorção da testosterona. Mas o gel é uma excelente opção para pacientes que querem, por exemplo, fazer a reposição diária e tem medo, por exemplo, de uma repercussão futura. Às vezes, você faz uma injeção que dura 3 meses, tá? Então, se esse paciente começar a aumentar muito a hemoglobina, que ficar um nível muito alto, você não tem até os 3 meses como reduzir essa taxa. Exposição, já na medicação, no gel, você tem. Você para com 2, 3 dias, não tem mais nada ali daquela testosterona exógena. Então, cada um tem o seu fator, tá? De benefício, né? A testosterona que a gente faz geralmente para reposição é uma que é trimestral. Então, é um decilato de testosterona. A gente faz a cada 3 meses e aí vai dosando os exames do paciente. Importante salientar para o paciente que ele precisa ter o retorno. Não é ficar injetando a cada 3 meses e pronto. Nós temos que ficar dosando o hematócrito, que é exatamente para evitar que a hemoglobina esteja muito alta. Isso aí como é. Sim. E ocorra algum fenômeno tromboembólico, como uma trombose venosa profunda, certo? Ou algum outro fenômeno desse que pode acontecer, certo? Com os pacientes que fazem uso, mas que isso é prontamente visto nos exames e consegue fazer a prevenção para que isso não ocorra. Muito bom. E extremamente esclarecedor. E sobre os remedinhos, os azulzinhos? Pronto, isso aí já é outra parte da terapia. Nossa. Hoje em dia nós utilizamos muito, até tem algumas músicas aí, né? Tocando de forró, o Tadalafila, que é uma das músicas que tem aí, que hoje tanto a população que precisa como a população que não precisa está utilizando. Infelizmente, garotos de 20 e poucos anos estão utilizando. Mistura com álcool. Com álcool de forma recreacional, certo? E até mesmo alguns colegas passam isso como um pré-treino para melhorar a vascularização e tudo mais, causar aquela vasodilatação. Assim, não é para que ele foi feito, tá? Mas estão utilizando isso daí. Hoje o Tadalafila é uma medicação excelente porque ela é segura, é uma medicação que ela promove uma melhora do crescimento, uma melhora do corpo cavernoso, da saúde do corpo cavernoso, que é onde vai fazer a dilatação para ter ereção. E hoje nós sabemos que ela pode ser utilizada em homens também que têm algum problema na próstata, como o aumento da próstata benigna que causa dificuldade miccional.
Então, hoje nós usamos a tadalafila para... Por quê? Qual o efeito Ela dele? relaxa o colo vesical, que é exatamente o local onde a próstata contrai, fazendo com que o fluxo urinário saia melhor. Da mesma maneira que ele relaxa os capilares que vão entrando nos vasos dentro do corpo cavernoso, fazendo com que o sangue entre mais dentro, melhorando o tônus da ereção. Então ela é utilizada tanto para disfunção erétil, certo? Como ela também é utilizada hoje para pacientes que têm dificuldade miccional em próstatas relativamente pequenas. Mas de 60... esses casos ele tem que usar todo dia? No caso, tem que usar todo dia. 5 miligramas diariamente, tá? Aí já, aqueles pacientes que, não, doutor, eu não gosto de ficar usando medicamento todo dia. Eu queria ter uma medicação para melhorar o tônus da minha ereção só antes. Aí nós passamos outros medicamentos, como o sildenafila de 50 miligramas, que é uma medicação que se usa há vários anos, né? Que foi o Viagra, que é o considerado o boom da medicina para o homem, foi esse aí, porque o homem se considerava como tendo mais ereção, aí isso causava uma depressão enorme e tudo mais, e o que tinha naquela época ainda era, você poderia até tentar colocar uma prótese de silicone, né? Mas é uma coisa muito invasiva. E hoje a gente consegue realmente resolver com a grande maioria dos pacientes utilizando medicação oral. Até o tadalafila hoje, tem o tadalafila, o spray. É mesmo? Que eu vendo lá no consultório, spray que você coloca sabor menta embaixo da língua. Além de ficar ainda com pênis ereto, ainda fica com bom hálito. Então, estão usando muito isso aí na balada hoje. Eita, meu Deus do céu. Isso aí, e imagino que muitos jovens podem estar usando isso aí, viu? Com certeza. Interessante, tá certo. Muito bem. E também tem outra coisa, nas disfunções mais graves, pacientes diabéticos, mais idosos, que não querem colocar prótese peniana, que seria já um tratamento escalonado, a gente começa com medicação oral. Quando a medicação oral não dá certo, a gente vai para a medicação que a gente chama de intracavernosa, a injeçãozinha que te dá no pênis. Então essa injeção, ele faz essa injeção, se auto-aplica mais ou menos assim, uns 5 a 10 minutos antes de ter a relação, consegue ter a ereção, tem a penetração, faz todos aquela relação sexual e depois o pênis volta ao normal. Então, isso aí é outra opção que a gente tem, que é exatamente as drogas intracavernosas. E depois, se nada disso dá certo, é que a gente vai para a prótese peniana. Tá. Então, são todos esses daí. Interessante. Muito bem. Vamos lá. O que você queria... Eu estava querendo falar um pouquinho também, Marden, sobre uma parte que é muito comum, que a gente não falou aqui, sobre cálculo renal e os tratamentos que a gente vê hoje da litotripsia, né? Se ainda é usado isso, se ou não é. E por que às vezes a gente vê algumas complicações relacionadas a esse tratamento? Eu vejo isso como clínico, né? Cardiologista, às vezes a gente pega alguns pacientes que não tiveram muito êxito em alguns tratamentos, que tiveram complicações e às vezes até fatais, né? A gente já viu até em relação a isso, né? Eles têm a ver com infecção urinária, têm a ver com tratamento num tempo errado. Como é que é hoje esse tratamento do cálculo renal, a litotripsia? Pronto. Esse é um fator importante que você acabou de dizer. Assim, os cálculos, eles são categorizados se é um cálculo que está localizado dentro do rim, se o cálculo está dentro do ureter, se o cálculo está dentro da bexiga. Então, dependendo dessa localização, nós temos diferentes tipos de tratamento, tá? Os cálculos que estão no rim, certo? Que são cálculos abaixo de 2 centímetros, certo? São cálculos que a gente pode fazer através da via do ureter, sobe até o rim e vaporiza com laser. A gente chama isso de uretero flexível, certo? Esses cálculos que estão no rim. Tá? Já se o cálculo ele é acima de 2 centímetros dentro do rim, o melhor tratamento é uma cirurgia percutânea. É uma cirurgia que a gente faz um furo nas costas do paciente, joga contraste dentro do ureter para ver o rim e a partir daí, saindo urina por essa agulhazinha, a gente dilata o canal até a gente ir lá e fazer a quebra desse cálculo e tirar os fragmentos aqui pelas costas, certo? Isso aí seria a cirurgia percutânea. Já quando o cálculo está dentro do ureter, nós utilizamos um aparelhinho que tem uma câmera também, ele é rígido, e quebramos o cálculo com laser.
e na bexiga também da mesma forma. Ah, tá. Sendo que toda vida que nós entrarmos dentro do ureter ou no rim, nós temos que colocar um catéter duplo J. O que é isso? É uma sondazinha de silicone que ela vai drenar o seu rim, fazendo com que a urina que estava acumulada devido ao processo obstrutivo do cálculo no ureter, ela seja eliminada e evitando que as paredes do ureter, que estão inflamadas, elas grudem uma na outra, formando um estreitamento do ureter. Aí você deixa certo? durante alguns Aí dias. geralmente deixa em torno de 10 a 14 dias. Mas o mais interessante, como você falou, é quando o paciente chega com a cólica ureteral e essa cólica ureteral o paciente começa a ficar mole, começa a ficar Sinais de... bem letárgico, aquele Isso. paciente que você nota, aí você vê os leucócitos lá em cima, sinal que o paciente fez uma infecção, está com o rim obstruído, e nesse caso, nós temos que desobstruir o mais rápido possível, passando um catéter duplo J. Nessa hora, a gente nem mexe no cálculo, porque se você mexer nesse cálculo, você pode causar translocação de bactéria para dentro do sangue e dar uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, né? Ah, E é muito importante fazer o tratamento adequado, depois que colocou o duplo J, faz o antibiótico adequado e, posteriormente, faz a quebra desse cálculo aí, certo? De tal maneira que esse é um dos tratamentos principais que a gente usa hoje, que é o uretero com laser, para fazer a quebra dos cálculos. Você falou a respeito da litotripsia extracorpórea. A litotripsia extracorpórea, com laser, com as fibras de menor calibre, ela começou a perder um certo... ela começou a perder... Hoje não é muito usada. Quase não é usada. Por quê? Tá. Porque ela depende de várias variáveis. Quais são as variáveis? Primeiro, o índice de massa corpórea do paciente. Tem que ser paciente magrinho. Gordos, o coxinha adiposo ele vai funcionar como uma barreira acústica e as ondas não vão se difundir até chegar no cálculo, certo? A outra coisa seria exatamente a localização do cálculo. Se eu tenho um cálculo localizado num cálice inferior do rim, dificilmente eu quebrando, esse cálculo vai descer para dentro do ureter. Ele vai fragmentar, vai ficar lá e depois ele vai se formar novamente. Tá. Ele vai sedimentar no cálice inferior. Então, geralmente, quando é que a gente faz uma litotripsia extracorpórea, que é aquela máquina que tem aquela bolha que coloca aqui do lado. Quando você tem um cálculo localizado no polo superior ou no terço médio do rim. Porque quando você fratura ele lá, ele consegue descer os fragmentos ao redor do ureter. Então a gente tem que ter a indicação, a localização do cálculo adequada e tem que, bom senso, né? Paciente obeso, panículo adiposo grande, com cálculo radiotransparente, eu vou bater no polo superior, mas eu não estou vendo ali o cálculo. Já se o cálculo é radiopaco, paciente magrinho, é onde tem a vantagem de poder fazer. Tá? Todo o cálculo tem que ser abordado? Não. Na realidade, os cálculos, microcálculos renais, que a gente chama, são cálculos de 3, 4, até 5 milímetros que estão no rim, sem causar hidronefrose, dilatação, sem causar dor, certo? Esses cálculos, a gente pode fazer uma análise metabólica da urina do paciente para saber se é devido a ácido úrico, se é devido a cálcio, se é devido a uma doença da paratireoide que produz cálcio também, certo? E fazer alguma medicação para evitar que esses cálculos cresçam ou que outros apareçam. Por exemplo, você sabe que o suco de limão e o suco de laranja é excelente para evitar a formação de cálculos? Não. É excelente, por quê? Porque ele possui citrato, e o citrato, ele inibe a cristalização, faz com que aqueles resíduos de cálcio, de ácido úrico, eles não se liguem. Então, o citrato é uma das coisas que a gente usa, que inclusive até tem uma medicação, que a gente usa quando o paciente não consegue ingerir a quantidade de citrato suficiente, que é o citrato de potássio, que é exatamente para ele tomar até 2, 3 vezes ao dia. Então, a gente tem que fazer toda essa prevenção para evitar que esses cálculos aumentem de tamanho. Agora, aqueles cálculos grandes que estão causando infecção no paciente, são os cálculos infecciosos, são cálculos coraliformes, que eles são cálculos grandes. Esses cálculos têm que ser abordados, porque senão eles vão causando infecções no rim e vai causando a perda total da estrutura do rim. Perfeito. Madem, para finalizar, só para a gente ainda citar um teminha também que a gente não falou, é câncer de rim. Isso. Né? Porque a gente falou do próstata, falamos de cálculo renal e disfunção erétil, reposição hormonal. E câncer de rim que não é tão raro não, né? Não, na realidade a incidência de câncer de rim ela tem aumentado bastante nos últimos anos. Isso se deve a quê? O maior
prevenção por parte dos pacientes e fazendo ultrassom abdominal. A maior parte hoje, mais de 60% a 70% hoje dos cânceres de rim que nós diagnosticamos são através de ultrassom de rotina que o paciente faz. Isso é de extrema importância, porque conseguimos pegar o tumor numa fase pequena, inicial. Uma fase que ele pode ser totalmente ressecado, só o tumor preservando a função renal. Diferente de antigamente, que os tumores, a gente ainda pega isso, infelizmente, pacientes do interior que não tem aquela oportunidade de fazer uma prevenção. Um exame desse, tá? Eles já chegam com um quadro de sangue na urina, dor lombar. Quando a gente faz um exame lá, tem que tirar o rim inteiro. Tumor gigante, muitas vezes invadindo até os vasos maiores, como a veia cava e tudo mais, e tem que tirar o rim total e às vezes até já com metástase. Então, assim, o câncer de rim, eu digo assim, ele é silencioso, sendo que se ele for PEG na fase inicial, ele é totalmente... O prognóstico é bom. O prognóstico muito bom, faz seu acompanhamento, como a gente sempre diz. O principal é o segmento clínico que a gente tem que ter no pós-operatório desse paciente. Porque esse paciente teve um câncer de rim, não significa que esse câncer não pode recidivar. Então é importantíssimo a gente fazer o segmento desse paciente. E câncer de rim também dá para fazer robótica? Dá para fazer, inclusive, como eu já havia falado, o tempo que a gente usa para fazer a rafia, que é a costura do rim, depois que a gente tira, certo? O tumor, bem como a dissecção do tumor quando está perto dos vasos, ela é muito melhor, ela é muito mais precisa. A gente consegue preservar bem mais a função renal, porque o tempo que esse rim vai ficar fechado, o tempo de isquemia, geralmente ele é bem menor, porque nós conseguimos dar os pontos mais rápido. A habilidade que a gente tem com o uso do robô, ela fica muito melhor. Daí o nome, isso é interessante, a empresa, né? Ela é chamada Intuitive. Por que o nome dessa empresa é Intuitive? Porque exatamente, o robô é algo intuitivo. Você quando coloca aqui a mão, é como se você tivesse um prolongamento da sua mão, dos seus braços ali para dentro. Então é muito legal isso aí. Isso aí, quando você começa a operar, você sente isso aí. Que legal, que bom. Poxa, ótimo. Eu acho que a gente já abordou os principais temas aí, não foi não, Marden? O que você acha aí? Excelente. Você teria mais alguma coisa para falar, dar algum recado aí para o pessoal da tua área, para aproveitar agora, até para a gente chamar assim para prevenção mesmo, se eu fosse dar um recado final assim para o pessoal que está assistindo em relação ao Novembro Azul que vai chegar, que a gente precisa promover essa consciência de estar sempre atento para os sintomas, sinais. O que a gente poderia falar assim para o paciente? Olha, pela idade, só pela idade, se está sentindo alguma coisa desse tipo, está chamando atenção para a próxima. Por exemplo, aquele paciente que acorda muitas vezes para fazer xixi, aquele paciente está urinando várias vezes, aquele paciente que tem uma certa idade, esse é o paciente que tem que estar mais alerta, vamos fazer a prevenção. O que você podia dar de recado final, assim, com uma mensagem educativa mesmo, pessoal? Bem, o câncer de próstata, ele na fase inicial, que é onde ele é diagnosticado e curado, certo? Ele não dá sintomas. Isso aí é o que a população tem que saber. Então, não é porque você não está sentindo nada que você não vai fazer sua prevenção. Muito pelo contrário, você tem que ir nessa fase. Porque se você não for nessa fase, quando você começar a sentir sintomas de câncer de próstata, ele já não é uma doença mais localizada. É uma doença que já está ou localmente avançada, ou que ela já é uma doença metastática, que ela já saiu e já está na coluna, já está nos ossos, no fígado e tudo mais. Então, sempre colocar na cabeça que a prevenção é a nossa maior arma contra o inimigo câncer de próstata, certo? Sim. Fazendo a prevenção, detectando de forma precoce, nós vamos ter um resultado excelente, uma sobrevida muito grande. Então eu posso falar para o pessoal, quem tiver mais de 45 anos? 45 anos, história de câncer de próstata na família da raça negra, começar a fazer logo o exame. Se a partir dos 50 anos, quem não tiver histórico familiar também começa a fazer. Mas aquele ansioso de 40 anos de idade que fica com medo, ele quer fazer uma prevenção, ele está errado? Tá certíssimo. Ele 40 anos de idade, pode. Não significa dizer que, olha só, isso aí é a norma da Sociedade Brasileira de Urologia, né, que colocou isso, da Sociedade Americana também, esse tipo de prevenção. Mas não significa dizer, eu estou em 40 anos de idade,
eu tenho medo de ter isso. Posso fazer. Não é porque você tem 40 anos que isso ele deixa fora da fase de ter um câncer de próstata. Não, muito pelo contrário. Eu já peguei paciente com 38 anos com câncer de próstata. Olha aí. Então, é uma doença que realmente tem que ficar atento. Lógico que é raro, é muito raro. Esse paciente, inclusive, era um paciente, faz uns 15 anos, quando eu atendi ele, era um paciente de outro colega. Esse paciente tinha 38 anos, era da raça negra e tinha um tumor altamente agressivo. Eu cheguei a fazer, inclusive, nele 2 nefrostomias, porque ele entrou em insuficiência renal, por conta que a próstata cresceu tanto o tumor que comeu o ósseo dos ureteres dele. Entendi. E aí dilatou os 2 e ele entrou em insuficiência renal. Caso extremo, né? Caso extremo, 38 anos de idade. Então, assim, a prevenção tem que ser feita para exatamente pegar os casos iniciais para ser totalmente curado. Perfeito, Marden. Eu tenho ouvido falar muito sobre harmonização peniana. Eu acho que está ficando cada vez mais aí na moda. Então, eu tenho 2 perguntas. Você faz e qual a sua opinião sobre isso? Bem, a harmonização peniana é como a harmonização facial, né? Ela surgiu naquela tentativa de preencher algumas lacunas de desejos da população em geral. As mulheres vão para a dermatologista para fazer o preenchimento dos lábios e tudo mais, e para também tentar tirar o bigodezinho chinês. E também tem também a das mulheres com ginecologista também, né? Tem. A harmonização, né? Que a gente chama de infoplastia, que diminui os lábios para poder fazer, e também às vezes até uma enxertia de gordura para aumentar o volume, tá? E estão fazendo também clareamento genital, né? Que é exatamente para aquela área de dobra diminuir e melhorar a coloração ali naquela área. E como é que é a harmonização peniana? A harmonização peniana funciona basicamente como se fosse a harmonização facial. Se usa a mesma substância, né? Que é o ácido hialurônico, que se usa... Você injeta é injetado através de... você injeta entre o corpo cavernoso e a pele. Ah, tá. Certo? Nesse espaço. Exatamente, nesse espaço. Que é para quê? Para que ele cause um aumento do volume do pênis, certo? Principalmente em repouso. Certo? Entendi. Porque o pênis em repouso ele pode ficar um pouco bem flácido, retraído, e aqui ele vai aumentar o volume do pênis em repouso. É um procedimento estético. Estético, exatamente. Provavelmente algumas pessoas realmente elas querem ter um pênis mais grosso, mais volumoso. Certo? Mais volumoso. Mas isso não significa mais potência. Nem potência, nem comprimento também. Não vai aumentar comprimento de pênis, nada. Vai aumentar um pouco da espessura peniana. E com o tempo também, depois que faz, é absorvido como naturalmente. Tem um tempozinho de duração. Tem um tempo de duração e em torno mais o pessoal está fazendo isso meses. Aí mesmo? Tá fazendo bastante. Tem uns colegas que estão fazendo aí. E assim, realmente tem um público para fazer esse tipo de procedimento. Eita, mais um para a gente estar atento aí, né? Para não virar também algo extremamente comercial e ter complicações também, né? Vamos ficar de olho, né? Certeza. Então, tá bom. Muito bom. Pô, Marden, obrigado, cara. Foi extremamente educativo. Aprendi muita coisa aqui, viu, hoje. Muita coisa mesmo. Que bom, já. Você falou aí de coisas e assuntos importantíssimos. Espero que o pessoal também tenha gostado. E quero, né, convidar o pessoal a seguir as redes sociais do Dr. Marden Araújo também, que é urologista. A gente está entrando no Novembro Azul. Vamos seguir as orientações dele aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast. Obrigadão. Eu que agradeço aí pelo convite, certo? O ambiente aqui muito agradável, que viu? Bom, parabéns que aí bom. para vocês. Que legal. E espero que o 60 batimentos por minuto, Isso. ele vá anos e anos seja aí longevo. Se Deus muito quiser. Bom, Marden. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Obrigado.